Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Vamos novamente ao vivo com o repórter Oliveira Jurno falar novamente sobre alta tensão na Assembleia Legislativa. Oliveira, conta pra gente, tem projetos polêmicos. Traz todas as informações agora. Notícia em suas mãos, Oliveira. Se você adivinhar quem é o autor desses projetos polêmicos, você ganha um doce hoje, tá, Luciana? A sessão de ontem da Assembleia Legislativa apreciou projetos polêmicos para a votação dos deputados estaduais. Um deles é o projeto que autoriza a caça esportiva de animais em Mato Grosso. O texto foi apresentado por quem? Pelo deputado Gilberto Catani, do PL, e vai passar pela primeira votação após receber um parecer favorável da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária. De acordo com a proposta do Catani, o projeto visa, abre aspas, o aumento da interação entre o homem e a natureza, o fomento do espírito associativista para a prática do esporte, o controle populacional de espécies consideradas ameaçadas, aliás, ameaças ao meio ambiente, e o incentivo à conservação e manutenção de habitats e conservação de espécies ameaçadas de extinção. O texto ainda diz que o exercício da caça poderá ocorrer em áreas públicas ou privadas que dependerão de autorização. Entretanto, a proposta diz que fica proibida a comercialização de qualquer produto oriundo dessa caça, caso ela seja autorizada, aprovada pelos deputados. E um outro projeto polêmico, também de autoria do Catani, prevê uma multa, uma indenização de 80 milhões de reais para as empresas que fazem o transporte intermunicipal do estado. A alegação é que os empresários sofreram prejuízos por conta da pandemia da Covid-19. O projeto de autoria do governador Mauro Mendes e não do Catani, como eu falei, já foi aprovado em primeira votação e agora vai para a segunda votação. Um dos principais defensores do projeto é o deputado Dilmar Dal Bosco, do União, líder do governo na Assembleia, que inclusive é investigado no âmbito da Operação Rota Final, que apura um suposto lobby do parlamentar para favorecer empresas do setor. Multa de 80 milhões para empresas privadas que exploram o transporte. É brincadeira, né? Voltamos com vocês. Não, não é brincadeira não, viu, Oliveira? Antes fosse brincadeira de mau gosto, mas infelizmente é verdade, viu? E não é difícil entender o porquê nós temos essa avaliação. Eu pergunto para você aí que está nos assistindo, você tem uma pequena empresa, uma empresa de médio porte? Você, empresário, microempreendedor, sofreu durante a pandemia? Em algum momento o governo disse, olha, eu vou salvar a sua empresa porque você sofreu com as finanças, teve o fecha tudo, o lockdown, depois a recuperação foi muito lenta. Não, né? Você fica aí correndo atrás do Pronamp, por exemplo, bem burocrático, embora o governo diga que não, mas é difícil você ter acesso aos créditos que foram colocados aí à disposição para ajudar a tirar os empresários de todos os portos aí do vermelho. Mas aí, em relação ao transporte, é diferente. Transporte esse que nunca passou pelo lockdown, professor Haroldo. E aí, 80 milhões? Qual a justificativa disso? Foi apenas esse setor que sangrou o bolso durante a pandemia? Eu vou dar a minha resposta por meio de uma pergunta. Além de ser deputado estadual, o Eduardo Botelho atua em que setor bem sucedido? Qual o setor que ele atua? Mas é um projeto do governo do estado. Então, Pois você está não querendo importa. dizer que está tudo ali, olha, junto e misturado? Adjodiado, meu amigo. Tá tudo interesse ali, né? Uma coisa só em época eleitoral. O deputado Botelho é um empresário muito bem sucedido na área de transportes. Deixar bem claro aqui para o nosso telespectador saber o que é que eu estou falando, né? E se ele estiver me assistindo, o deputado Botelho deve estar bravo comigo porque eu estou lembrando isso e trazendo isso a público, a população precisa saber exatamente. Imagina, isso é uma Cint, mais um, além daquela verba para digitais influencers, para divulgar aquela história toda que queimou o deputado Botelho, a meu ver, né? Completamente desnecessário, tanto é que ele caiu ridículo. Ele falou, gente do céu, nem eu sabia que isso aí podia ser dessa forma, né? Eu acho que ele é um bom político, acho que ele é um cara equilibrado, mas tem hora que ele pisa na bola
fora do quadrado, chega a ser absurdo. Imagina se eu fosse dono de uma padaria, por exemplo, de um açougue, passando dificuldade por conta exatamente da Covid-19, meu negócio com um passivo gigante, você tá entendendo? Sabe? Aí eu olho uma ação como essa que vai salvar a empresa da área de transportes por conta de recursos, entendeu? Que são dados, recursos do governo, são dados exatamente para essas empresas. Pelo amor de Deus, gente. Então, isso por que não dá para a padaria, por que não dá para o dono do açougue, por que não dá para o dono da mercearia? Enfim, todo mundo passando dificuldade, porque especificamente para a área de transporte? Porque esse privilégio, porque é amigo do rei? Porque o rei é amigo do príncipe e o príncipe é amigo do rei? Ah, para com isso. Para com isso, é menosprezar a inteligência do cidadão, do empresário mato-grossense, que está passando um perrengue, uma dificuldade gigante para pagar a folha de pagamento, para pagar imposto, carga tributária gigantesca, você está entendendo? Aí vem com essa para amenizar a situação de um setor que ganha muito, e ganha principalmente na área pública, está entendendo? Mediado por alguém que trabalha e tem empresa ligada exatamente ao setor de transporte. Olha, eu vou te falar, é realmente menosprezar a minha inteligência. Essa sociedade civil, o telespectador ainda não entendeu o que é lobby político, é isso. Agora uma lição didática. Matou, é isso, lição didática. É isso, né? Isso é lobby político. Tem outros setores que têm mais poder político para de barganha, de negociação, né? E o setor de transporte tem, né? Sempre teve aqui em Mato Grosso, em todos os outros estados. É um setor importantíssimo e que tem grandes representantes na classe política que conseguem fazer essa articulação lá no executivo, né? Então, como o professor destacou, tem essa atuação do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, e de outros deputados que têm também interesse nesse setor de transporte, e essa articulação foi muito facilitada por conta disso. E outra, em ano eleitoral. Claro. Tá? Em ano eleitoral, sabe-se lá quais as relações escusas que essas empresas têm exatamente com candidatos a deputado estadual. Eu estou deixando claro aqui essa situação, né? Porque isso tudo, se você for a fundo e buscar, né, mais informações, aí depois daqui a 2, 3 meses, daqui a um ano, porque fulano recebeu caixa 2 não sei de quem, caixa 2 não sei de quem, você está entendendo? Essas relações provocam exatamente isso, induzem exatamente esse tipo de raciocínio. Então a gente precisa ter clareza, transparência, porque é dinheiro público, é imposto que eu pago, é imposto que todos nós pagamos, né? E que não pode ter privilégio para determinado setor. Muito bem, professor. Olha, só para poder trazer mais elementos para você do que foi votado ontem na Assembleia Legislativa, esse projeto aí que pode liberar 80 milhões de reais para as empresas de transporte passou pela primeira votação. Ainda tem a segunda votação, isso quer dizer que não está valendo, tá? Para melhor trazer aqui outros detalhes, um dos principais defensores do projeto é o deputado Dilmar Dal Bosco, União Brasil, claro, ele é o líder do governo na Assembleia Legislativa e é investigado no âmbito da Operação Rota Final. Sim. Daniel, tá? Que investiga um suposto lobby do parlamentar para favorecer empresas do setor. Realmente, tanto a mídia quanto a própria sociedade tem que ficar de olhos abertos agora nessa reta final, no período eleitoral também até dezembro, para ficar sabendo desse tipo de negociação e de projetos que vão à votação. Ninguém tinha conhecimento sobre esse projeto e já foi para plenário, né? De repente surge, né? Então, até uma dica aí para nossos próprios veículos de comunicação para acompanharem bem, fazer esse pente fino, né, da ordem do dia. A ordem do dia são a programação de pautas que vão ser submetidas à votação na Assembleia, né? O que vai aparecer. Então, é bem provável que pontos como esse, polêmicos, cada vez mais polêmicos, apareçam aí para a votação dos deputados agora nessa reta final do período eleitoral e até dezembro também. Pois é, vou lembrar aqui que o próprio governo até mesmo vetou, Daniel, um projeto tão simples, professor, de humanização, que era para conceder absorvente para as mulheres carentes. Isso não pode, isso não tem dinheiro. E eu estou falando aqui de saúde pública. Agora, 80 milhões para um setor fortíssimo para salvar a economia desse segmento. Aí pode, aí tem dinheiro, aí não sangra os cofres públicos, Daniel. Pesos e medidas muito diferentes aqui em Mato Grosso, né? Você vê que uma iniciativa dessa de impacto social gigantesco, né? E que não representaria em termos financeiros tanto impacto assim, não passou, né? Foi vetado e agora nós temos uma operação socorro, né? Às empresas
de transporte coletivo, como nós já destacamos aqui, porque elas têm um poder político muito grande aqui em Mato Grosso. Por que não, então, o governo, professor, desculpa interromper, por que não o governo, então, não faz o seguinte, tem que ser igual para todos? Não é o próprio governador Mauro Mendes que disse que ele não é governador apenas dos servidores públicos, mas sim de toda a sociedade mato-grossense? Pois é, então poderia ser também governador de todo o setor produtivo. Olha, a tributação castigou o bolso do setor produtivo por conta da pandemia, então aquele pequeno empresário, aquele médio empresário, professor, que está pendurado lá na Secretaria de Fazenda, que não consegue pagar os tributos, porque então aí, Daniel, um decreto, então um projeto de lei para poder salvar, então, todos aqueles empresários que realmente naufragaram na pandemia. Aí sim, professor, vou entender que é política de governo igualitária. É esse pequeno, micro empreendedor que sofre muito mais, porque ele que não tem crédito, gente. Ele que tem dificuldade de conseguir 5, 10, 15, 20 mil reais para poder equilibrar suas contas na sua empresa. Esses grandes da área do transporte, eles fazem assim, tem dinheiro do BNDES. Você está entendendo? Fazem assim, tem dinheiro de fundo do Centro-Oeste. Você está entendendo? Quer dizer, porque eles têm uma ligação política muito grande e tem condições de prospectar e fazer captação de recursos, inclusive os estrangeiros, sabe? Agora o pequenininho que está ali, cara, com o comércio dele pequenininho, entendeu? Não tem incentivo nenhum, zero. MT Fomento dá a ideia de se dar um ajuste para ele, uma força para ele, para que tenha um capital de giro, é uma burocracia tamanho do mundo, o cara não consegue pegar o dinheiro. Você está entendendo? Né? Agora, você foi brilhante aí, Luciano, com relação a esse projeto social, que é o projeto da Janaína Riva, salvo engano, que é a questão dos absorventes. Quer dizer, não tem dinheiro para um projeto social desse simples, barato, você está entendendo? Extremamente necessário, né? Mas vai ter dinheiro para grandes conglomerados da área de transporte. Quer dizer, é algo realmente impressionante. É aquilo, micro e pequenos empresários têm queda na receita, pode ser de 15%, de 20%, 25%. Não, ele tem lastro. Isso aí significa fechamento de portas. Não. Vai fechar a porta porque ele não consegue tapar esse rombo. Já as grandes empresas contêm esses meios, como o senhor já citou. Exatamente. Olha só, gente, já imaginou se essas empresas de transporte forem Assembleia Legislativa abrir o caixa? Quantos funcionários essas empresas demitiram? Quantas empresas de transporte faliram durante a pandemia, professor, para justificar 80 milhões de reais? Agora, professor, coloca lá outros segmentos que realmente naufragaram, demitiram os restaurantes, gente. Como que ficou o setor gastronômico? Como é que ficou o setor de entretenimento? São os segmentos, professor, tudo quebrado, que mais tudo passando quebraram, mais sofreram, passaram muitas e muitas dificuldades. Mas, Daniel, nós também temos aí empresários do setor de vestuário, por exemplo. A confecção também teve um grande abalo. Serviços, professor, salões de beleza. Salões de beleza, eles ficaram proibidos durante um tempo de ter atuação. As academias, professor, a demissão do setor fitness, que o senhor muito bem lembrou aí, foi imensa. Gigante. Ou seja, quem não sofreu com essa pandemia, você já conseguiu recuperar o seu emprego? Ou melhor, já recuperou a sua renda ou ainda está tentando? Então, gente, é realmente um projeto que vai trazer a indignação de toda a sociedade do estado de Mato Grosso, Daniel. Se é bom para você, tem que ser bom para você. Claro. Se a sua vida ficou pior por conta da pandemia e por conta do lockdown, a de todo mundo foi igual. Você citou um setor importantíssimo, que é o de serviços, dessa parte de estética, por exemplo, de salões de beleza. Nós já vimos aqui no Jornal Gazeta, em outros veículos de comunicação, vão cobrir essa questão mais social, de pessoas que trabalhavam, tinham emprego nesses salões, perderam o emprego, não conseguiram se recolocar no mercado, estão na miséria, estão passando fome, não tem nada na geladeira, né? E pessoas, eu fui manicure por tantos anos, né? Tentei me recolocar, não consegui, e hoje não tem dinheiro para comer, né? Então, realmente, essa é a realidade que está escondida aí em Mato Grosso, né? E que a gente fica indignado de ver esse tipo de coisa.
Bom, é isso aí. Bom, mas aí o repórter Oliveira Júnior trouxe outro assunto, novamente volta aqui para a gente a polêmica envolvendo o deputado Gilberto Catani, porque é dele, é de autoria dele, a liberação da caça. Vou trazer aqui outras informações em relação a esse projeto, até porque tem manifestações já em cenário nacional, inclusive um destaque do portal Gazeta Digital, porque Luísa Mel, que é uma grande ativista da causa animal, já se manifestou, viu? Aparecendo aí na sua tela que a ativista na defesa dos animais, Luísa Mel, criticou o projeto de lei de autoria do deputado estadual Gilberto Catani, que pretende liberar a caça esportiva em Mato Grosso. Em vídeo publicado no Instagram dela, a ativista declarou que o projeto é inconstitucional e pediu que o público, composto por 4,5 milhões de seguidores, encaminhe mensagem aos deputados para barrar o projeto. Vou abrir aspas aqui para Luísa Mel, gente. Ela disse o seguinte: eu tenho que ler um negócio desses, gente. Olha que barbaridade. Eu venho aqui implorar para vocês. Vamos escrever para todos os deputados de Mato Grosso para que esse horror não aconteça. Lembrando que é inconstitucional e o IBAMA tem que se posicionar sobre isso, disse Luísa Mel. Agora, o projeto, conforme nós já dissemos aqui, ele será colocado em primeira votação nesta quarta-feira, ou seja, ele já passou pela primeira votação na Assembleia Legislativa. E agora, gente, ele vai para comissões. Vai ser retirado de pauta porque o deputado Lúdio Cabral não gostou desse projeto e aí ele retirou de tramitação e vai para a Comissão de Meio Ambiente. Nós temos aí, chegando para a gente, declarações do deputado Lúdio Cabral a respeito desse projeto. Roda aí. Mas o que eu peço, senhora presidente, senhor presidente, é que o projeto seja retirado da pauta e remetido à comissão correta, que é a Comissão de Meio Ambiente, para que ela faça parecer e análise de mérito sobre essa proposta inconstitucional, ilegal e absurda no estado de Mato Grosso. O projeto de lei 16/2022, que trata da absurda autorização da caça esportiva de animais silvestres no estado de Mato Grosso. O projeto... Professor Haroldo, agora o projeto será retirado então de tramitação, vai para a comissão e é claro que existe aí correntes contrárias em relação a esse projeto, em relação à caça, lembrando dos nossos importantes biomas, professor. Sem dúvida, o javali não é um animal natural nosso, né? Ele é migrado da Argentina aqueles que defendem a caça esportiva pautam isso fundamentalmente nos prejuízos que são causados pelo javali. Uma fêmea, por exemplo, pode dar cria 2 vezes ao ano com até 10 filhotes. Quer dizer que são 20 filhotes. Eles migram, para vocês terem uma ideia, podem caminhar até 70 quilômetros por dia e transformam uma grande tsunami nas produções de milho, principalmente, né? Milho, soja, de grãos, né? E promovem um prejuízo gigantesco, né? Controlar isso é algo extremamente difícil mesmo. Então, eles estão defendendo essa caça exatamente nesse sentido, né? Eu não sei como resolver. Eu, particularmente, não sei como resolver essa situação, né? Eu sou um amante dos animais em todos os sentidos, né? Acho que a gente precisa estudar uma outra forma, não necessariamente a caça esportiva, para poder conter esse tipo de avanço nas nossas produções, naquilo que a gente produz, né? Porque realmente chega num ponto que fica incontrolável, né? E isso causa um dano econômico para o Estado muito grande. Mas eu confesso que eu não sei, pelo menos assim, no momento, ter uma solução mais equilibrada com relação a essa situação. A questão é que a proposta do Catani não individualiza a questão do javali, é todos os bichos. Ah, é? Todos. Então é por isso que causou essa... O que mais causa prejuízo, além do javali? Professor, o jacaré teve uma grande discussão, desculpa te interromper, mas quando houve uma discussão intensa em relação ao Pantanal Assembleia Legislativa, havia um entendimento inicial de que o jacarés consumiu grande parte dos peixes, mas depois houve um outro tipo de entendimento, ou seja, ele não seria um predador capaz de realmente trazer risco à ictiofauna, professor. E aqui no Brasil não tem javali, mas tem o javaporco.
que é a mistura do javali com o porco. Aí é o javaporco, que passou a ser aqui, vamos dizer, nativo, né? Porque houve esse cruzamento de raças. Pode concluir, Daniel. Mas eu não sei se isso está expresso no projeto de lei do eu também não, deputado, por isso que é difícil comentar. Ele não cita a questão de pragas nem nada, ele diz que questão da associativista e também de melhorar a conexão do homem com a natureza, né? E também da pesca esportiva e da caça esportiva. Então deixou no ar, deixou aberto todo tipo de caça em Mato Grosso, inclusive de onça, né? Pode ser, né? Ali na região do Pantanal, isso que causou a indignação da ativista aí, Luísa Mel. E a posição do deputado Lúdio Cabral é correta, né? A comissão certa que tem que emitir o parecer técnico é a Comissão de Meio Ambiente, né? E eu também pergunto se essa proposta não tem que passar pela CCJ, já que se trata de questão constitucional, existe uma lei federal que veta esse tipo de caça esportiva no país e uma lei estadual não pode se sobrepor, não pode passar por cima de normas federais. O IBAMA também não foi ouvido, então acho que chama muita atenção esses trâmites muito rápidos, né? Já foi para votação no plenário, né? Passou pela Comissão de Agropecuária, é isso, né? E aí já foi para o plenário, não teve o trâmite correto, nem em relação à Constituição, nem em relação ao meio ambiente, essa proposta que na hora que a gente foi ver, na hora que as pessoas foram perceber, já estava sendo votada em primeira votação ali na Assembleia. Agora ela vai ser retirada de pauta, vai ser discutida corretamente, como tem que ser, né, para a segunda votação os deputados poderem deliberar, lembrando que existe lei federal por cima. Situações como essa, Daniel, Luciana e telespectador, eu penso da seguinte forma: vamos supor que eu sou um cara que eu vivo vendendo pamonha e curau, aqui no Rio dos Peixes. Eu tenho 2 hectares de milho plantado, Luciana. Eu sustento a minha família com pamonha e com curau. E da noite para o dia, né, uma manada, entendeu? Um monte de javaporco, tá entendendo? Passa por meus 2 hectares de milho e leva tudo. Como é que eu faço? Me fala. Mas nós temos esses cases, eu tenho que fazer? Você me fala. Não, a caça do javali... Isso, né? Não, olha só, gente. Como é que eu faço nessa situação? A lei da caça que foi estabelecida no Brasil na década de 60 permite a caça do javali. Professor, quando existem casos de descontrole ambiental, as autoridades são convocadas, mas nós não temos aqui na região, pelo menos, registros de que produções são afetadas por conta dessas invasões. E se tiver, o Instituto Chico Mendes, a Secretaria de Meio Ambiente, existe comunicação e proteção. Afinal de contas, professor, Mato Grosso é um grande celeiro do mundo e nós não temos aqui relatos dos produtores que essas commodities, ou mesmo, professor, esse pequeno tipo de cultivo é afetado por essas raças invasoras que não são aqui do nosso meio ambiente. Mas nós temos esse problema real aqui? Pois é, eu acredito que sim, porque você tem um projeto para liberar a caça por conta, provavelmente esse problema existe em nosso estado, porque o prejuízo é imenso, você está entendendo? É por conta exatamente desse avanço dos javalis aí, do javaporco, né? Aqui no nosso estado. Porque se não houvesse isso, não tem motivo nenhum de se ter projeto. Pois é, o projeto de caça esportiva. Sério? É esportiva. Não sei, assim, qual que é o número do projeto de lei? Vou pegar aqui para você. Ele não cita a questão da praga. Eu quero entender exatamente se o universo é tão grande assim. É abrangente. É abrangente. Esportivo, não é em relação ao javaporco. A controle, professor. Praga. Vou pegar aqui, mas a gente pode continuar falando a respeito disso, porque, olha, eu vou até reiterar aqui que, novamente, inúmeras manifestações chegaram aqui no programa falando a respeito desse projeto de caça. Mas o importante, como ele vai para a Comissão de Meio Ambiente, todos esses questionamentos serão levantados e respondidos. Até porque, professor Haroldo, vou ser muito sincera, eu nunca vi sindicatos rurais, nós temos 141 municípios, o sindicato rural está muito presente, Daniel, principalmente com pequeno e médio produtor, e não tem esse tipo de registro, pelo menos ao ponto de exigir que algo seja feito para proteger essas produções, tá? Enquanto eu vou tentar levantar aqui mais informações a respeito do projeto do deputado Gilberto Catani, vou lembrar o deputado aqui mandou que para mim aqui dizendo o seguinte, ele está assistindo, ele mandou para mim aqui o seguinte, ele diz assim, olha, quem determina o animal nesse projeto é a SEMA. Sim, professor, pode ser caçado. Sim, é possível ter o controle, isso não é negado pela legislação, o controle existe já. Agora, também é uma lei federal, como o próprio Daniel lembrou,
Será que Mato Grosso teria essa competência? Ah, eu não sei. Pois é, não teria, porque a nossa lei máxima não permite, porque nós não somos aqui como os Estados Unidos, que cada estado, Caça Daniel... por esporte. Exatamente, tem isso leis que ele tá tentando passar. muito diferentes. E aí tem a questão que ele colocou, que era uma interação, não uma necessidade, em nome de salvar a produção agrícola, professor. Tá, Ok? Gente, olha só, o tempo avançou aqui, são 7 horas e 11 minutos, mas o professor Haroldo tem um recado importantíssimo nesse momento para você. Põe importante nisso, Luciana. Estamos falando da Draico. Você tem vazamento na piscina, tem vazamento no telhado. É claro que a Draico, com o seu melhor produto, um dos melhores produtos, Veda Tudo, resolve para você. Vamos ver. E agora vamos falar dos craques da proteção Draico, a marca do guarda-chuva vermelho. A Draico Impermeabilizantes é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, lugares onde impermeabilização de qualidade superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a Draico já é líder nacional na produção de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família Veda Tudo, que a concorrência faz de tudo para imitar, mas não se deixe enganar. Veda Tudo é Draico. Acesse esse QR Code para saber mais na hora de escolher a melhor impermeabilização para qualquer situação. Faça como os grandes engenheiros. É para proteger pessoas que a Draico impermeabiliza grandes obras e pequenas também. Afinal, impermeabilização de qualidade superior é Draico. Eleve seu conceito em impermeabilização. Use Draico, a marca do guarda-chuva vermelho e da família Veda Tudo. Professor Que beleza, Haroldo, né? recado dado. Esse produto é excelente. Draico. Ok, gente, olha só, então vamos para um rápido intervalo, mas tem muito mais, eu espero por você.